Hey! Você já deve ter escutado falar sobre atos aleatórios de bondade, certo? Bem, então prepare-se para ver alguns atos impensados de egoísmo. Aqui estão 8 atrações turísticas que os humanos arruinaram para sempre. A Mãe Natureza presenteou os seres humanos com cataratas deslumbrantes, rios poderosos, baías de um azul cristalino e formações rochosas espetaculares. Infelizmente, o tempo não tem sido muito generoso para muitas dessas maravilhas naturais tão impressionantes. Mas essa não é a pior parte. Em alguns casos, ninguém menos que as próprias pessoas causam a destruição desses locais tão preciosos. Antes de descobrir mais sobre as 8 atrações turísticas que você só poderá ver em fotos, clique em inscrever-se e ative o sininho das notificações para se juntar ao lado incrível da vida. Contando de forma decrescente. 8. A Amazônia submarina na Indonésia. Em março de 2017, o navio britânico Caledonian Sky, de 4.290 toneladas, bateu em um recife de corais na região de Raja Ampat, uma cadeia de ilhas na província de Papua, na Indonésia. Esse local, também chamado de Amazônia submarina, era considerado um dos recifes de corais mais surpreendentes do mundo. O navio transportava centenas de turistas que estavam aproveitando uma viagem para a observação de pássaros. Estranhamente, de repente, o navio se desviou de seu curso, ficou preso na maré baixa e encalhou no recife de coral. Mais de 1.580 metros quadrados do recife foram danificados por conta do acidente. Mas espere, para conseguir retirar o navio, foi necessário utilizar um rebocador. Isso se somava aos danos que já haviam sido causados ao recife. O chefe da equipe oficial de avaliação, Dr. Ricardo Tapilato, afirmou que pode levar mais de uma década para a formação natural se recuperar. 7. A formação rochosa Duckbill Rock, Oregon, Estados Unidos. A Duckbill Rock era uma formação rochosa em forma de pedestal que se erguia orgulhosamente acima do Oceano Pacífico na área natural do Cabo Kivanda, no estado de Oregon. Essa rocha era bastante popular entre os fotógrafos profissionais e também amadores por causa do seu formato que lembrava a cabeça de um pato. A Duckbill Rock foi documentada pela primeira vez na década dos anos 1900. Segundo os cientistas, ela já estava ali havia milhares de anos e a natureza trabalhou arduamente para criar um monumento tão incomum. Infelizmente, as autoridades foram incapazes de afastar as hordas de turistas que lotavam este local. As pessoas simplesmente ignoravam os sinais de alerta, ultrapassavam a cerca de isolamento e pulavam na própria rocha para conseguir uma foto legal. E, finalmente, em 2016, a formação rochosa entrou em colapso. Mas o motivo para essa tragédia não foi a fragilidade da formação ou os ventos que sopravam do oceano. Não, simplesmente um grupo de adolescentes destruiu essa maravilha natural em questão de segundos. Esse ato de vandalismo foi registrado por alguém que estava no local. Quando a pessoa confrontou os jovens, eles responderam que um de seus amigos havia quebrado a perna naquela pedra. Portanto, na opinião deles, a Duckbill Rock deveria ser retirada dali, pois representava risco para a segurança. A pior parte da história é que os vândalos conseguiram permanecer não identificados. Eles nunca foram localizados, mas mesmo que tivessem sido levados às autoridades, de acordo com a lei estadual do Oregon, eles teriam que pagar apenas $435. É como dizem, a ignorância é temporária, mas a estupidez é para sempre. Você acha que esse foi um ato chocante de vandalismo? Espere aí até ouvir sobre os Goblins de Utah. 6. Os Goblins de Utah, Utah, Estados Unidos. Se você algum dia for visitar o Parque Estadual Goblin Valley, em Utah, ficará emocionado. Por todos os lugares você poderá ver gigantescas rochas em formato de cogumelos, empoleiradas em formações de arenito muito mais finas. A erosão e outros processos naturais criaram essas construções sobrenaturais durante mais de 170 milhões de anos. Essas rochas maravilhosas pareciam ser um milagre para todos, exceto para 2 ex-líderes escoteiros. Esses homens comemoravam e sorriam enquanto destruíam as pedras antigas. Os vândalos foram presos e finalmente acusados de crime em 3º grau. No entanto, eles conseguiram evitar a prisão e cumpriram 1 ano de liberdade condicional. Além disso, a dupla teve que pagar alguns milhares de dólares para que novas placas de alerta pudessem ser instaladas no parque. Que justificativa esses caras deram para suas ações?
Bom, eles alegaram que essas construções de milhões de anos eram perigosas e, portanto, tinham que ser destruídas. 5. Salto de Sete Quedas, Paraguai, Brasil. O Salto de Sete Quedas foi uma série de enormes cachoeiras localizadas no Rio Paraná. Este rio corre ao longo da fronteira do Paraguai e do Brasil e suas cachoeiras eram um verdadeiro espetáculo. Sua altura atingia cerca de 114,3 metros e o barulho da água podia ser ouvido a 32 quilômetros de distância. Não é de se admirar que este local tenha sido uma atração turística bastante popular. Acho que posso antecipar sua próxima pergunta. Mas o que poderia fazer com que uma cachoeira tão gigantesca desaparecesse? A resposta é: as pessoas. Em 1982, o governo do Brasil decidiu construir uma barragem em todo o Rio Paraná para fins hidrelétricos. Bem, eles criaram o reservatório da hidrelétrica de Itaipu, mas destruíram para sempre o Salto de Sete Quedas. 4. A Geleira Chacaltaya, Bolívia. Se você chegar a uma altura de cerca de 5,3 quilômetros nos Andes, na Bolívia, verá uma gigantesca geleira de tirar o fôlego. Ou melhor, poderia vê-la há alguns 20 anos. A Geleira Chacaltaya costumava ser uma parada obrigatória para a maioria dos turistas que visitavam a Bolívia. Além disso, era a estação de esqui mais próxima do Equador e também teve a mais alta pista de esqui do mundo. A mais alta pousada de esqui do planeta também costumava ficar ali. Localizava-se em uma altitude mais elevada do que o acampamento base no Monte Everest. Enquanto esquiava, você podia desfrutar de uma vista incrível do lago Titicaca. No entanto, se você visitar este lugar hoje em dia, verá que não há nada mais do que lama e alguns pedaços de gelo. Este é o resultado das mudanças climáticas provocadas pela atividade humana. Em apenas 20 anos, de 1981 a 2001, 80% da geleira desapareceu. Quanto ao resto, se perdeu para sempre em 2009, bem mais cedo do que os especialistas previam. 3. A Árvore do Tenere, no deserto do Saara, Níger. A única árvore em 400 km² no deserto do Saara, no Níger, a Tenere, costumava ser a mais isolada da Terra. Ela foi um marco importante que ajudou as caravanas e os viajantes a encontrarem o seu caminho naquelas areias sem fim. Na década de 1930, essa árvore foi marcada nos mapas de ativistas militares. Os cientistas alegaram que a única maneira de ela sobreviver era compor um sistema maciço de raízes. De acordo com diferentes estimativas, essas raízes poderiam atingir de 12 a 30 metros sob o solo. Mas em 1973, um homem bateu na árvore com seu caminhão e quebrou o tronco dela em 2 pedaços. O tal homem estava dirigindo pela estrada que traçava uma rota centenária de caravanas e conseguiu colidir com um único obstáculo que encontrou por quilômetros. Há rumores de que o motorista estava bêbado. Nos dias de hoje, o tronco seco da árvore pode ser encontrado no Museu Nacional do Níger. E no lugar onde ele costumava ficar, você encontrará apenas uma escultura de metal que substitui a árvore de Tenere. 2. Maya Beach, Tailândia. Existem poucas pessoas que nunca ouviram falar sobre Maya Beach na Tailândia. Este lugar se tornou famoso depois que o filme A Praia foi lançado em 2000. Água cor de turquesa, areias brancas e uma vegetação exuberante destacaram o lugar em relação a outros locais turísticos mais populares. Infelizmente, a fama da praia não trouxe nada além de desastre para este paraíso. Desde que Leonardo DiCaprio nadou em suas águas em 2000, Maya Beach se tornou o destino mais visitado da Tailândia. A praia chegou a ser visitada diariamente por 200 barcos e 5 mil turistas. Você provavelmente consegue imaginar quanto estrago o tamanho fluxo de pessoas trouxe para este lugar. A poluição causada pelos barcos, lixo e até mesmo protetores solares em creme destruiu mais de 80% do recife de coral que rodeia a praia. Apesar deste fato, as autoridades não estavam dispostas a fechar o local, visto que o turismo trazia grandes receitas. No entanto, no dia 1º de junho de 2018, a baía foi temporariamente fechada por 4 meses. Naturalmente, esse tempo não foi suficiente para o local se recuperar. Por isso, o fechamento foi prorrogado por pelo menos mais 1 ano. Infelizmente, de acordo com as estimativas de especialistas, a recuperação do ecossistema de Maya Beach provavelmente ainda levará muitos anos. 1.
Linhas e geóglifos de Nazca, Peru. Situado a 400 quilômetros de Lima, os geóglifos de Nazca se espalham por incríveis 450 quilômetros quadrados. Estas imagens enormes de plantas estilizadas, criaturas vivas e figuras geométricas são um dos maiores mistérios da arqueologia. A única maneira de conseguir apreciar as linhas de Nazca é pelo ar. Mas, neste caso, a pergunta principal é: como elas foram criadas? Esses numerosos geóglifos são muito antigos. A maioria remonta entre 200 anos antes de Cristo e 500 depois de Cristo. Infelizmente, nem o enigma, nem a magnificência das imagens de 2000 anos impediram que os vândalos os arruinassem. Um dos problemas é que a rodovia Pan-Americana atravessa o local. Em fevereiro de 2018, um homem dirigiu deliberadamente pelo local e danificou 3 geóglifos em linha reta. O pior é que não foi a primeira vez que os motoristas entraram no local protegido, apesar de todas as placas que indicam que se trata de uma área de preservação. Surpreendentemente, outro perigo para os antigos geóglifos veio por parte dos ativistas do Greenpeace. Em 2014, durante as conversações sobre mudanças climáticas em Lima, eles deixaram uma gigantesca mensagem que dizia: "É hora de mudar. O futuro é renovável. Greenpeace." Infelizmente, esta inscrição estava localizada muito perto de uma das imagens, a de um beija-flor, e as pegadas dos ativistas, assim como a própria mensagem, acabaram danificando o local. Então, o que você acha? O que, na sua opinião, poderia ser feito para proteger as obras-primas criadas pela natureza? Compartilhe as suas ideias nos comentários aqui embaixo. E lembre-se de dar aquele joinha, compartilhar este vídeo com seus amigos e de apertar o botão de inscrição para se juntar ao lado incrível da vida.